Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. O Ensino Fiel especial, pois estamos na semana da inerrância bíblica do Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho, onde estamos publicando conteúdos selecionados sobre a sã doutrina acerca das Escrituras, a fim de afirmarmos a sacralidade e autoridade da inerrante Palavra de Deus. O episódio de hoje, com o Dr. Heber Campos, nos ensina a compreensão da toda a Escritura e a perspicuidade da Escritura. Uma compreensão que evita um erro muito comum, que é o de compreender erros e contradições nas Escrituras. Heber Campos nos ensina da importância da toda a Escritura, que é compreender a Bíblia como um todo e saber harmonizar textos que aparentemente se contradizem. Esta aula deixa muito claro que a Bíblia é inerrante e que quando achamos algum erro na Bíblia, o erro na verdade está em nós. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 68. Toda a Escritura e a perspicuidade da Bíblia, com o Dr. Heber Campos. O workshop ministrado em nossa Conferência Fiel Pastores e Líderes 2017. Conferência disponível na íntegra, junto com centenas de e-books e mais de 100 cursos em nossa plataforma Fiel Digital. Acesse fieldigital.com e faça já a sua assinatura. Não é uma exposição da Escritura, ainda que eu vá trabalhar com a Escritura um pouquinho para ilustrar algumas coisas que eu vou tentar lhes passar nesta tarde. Eu usei dois termos latinos na parte da manhã, falando sobre norma normans, que é a Escritura, que é a regula fidei, regra de fé, ou regula credendi, que é a regra na qual nós cremos. E agora à tarde eu vou usar novamente dois termos latinos diferentes, mas que estão associados. Eu vou trabalhar com a sola Escritura e com tota Escritura. Você pode estranhar latim, mas lembrem-se, latim é a língua da igreja. Por séculos, muitos séculos, o latim foi a língua dos clérigos, não necessariamente da igreja audiens, da igreja ouvinte, mas da igreja docente, da ecclesia docens. Eu quero trabalhar com o termo norma normata ainda. Lembra, norma normata tem dois aspectos. O primeiro é o formal, que é aquele dos credos e das confissões. E nós vimos um outro tipo de norma normata, que é aquilo em que você crê e que você prega. E a sua pregação tem que estar de acordo com o padrão estabelecido, de acordo com a norma normans, que nós mencionamos. Então, quando é que a sua norma normata é uma boa teologia? Ou quando é que a teologia sua é uma boa norma normata? Eu vou dar algumas respostas. Primeira, a sua norma normata é uma boa teologia quando ela reflete o ensino da sola Escritura. Esse é um ponto que você não pode abrir mão. Nunca baseie o ensino em outra coisa que não a Santa Escritura, nem a experiência sua. Ela não é regra de fé. Não use nada que não seja Escritura para embasar o que você diz, ensinando e pregando. Você pode até ilustrar com uma experiência sua, mas a sua experiência está debaixo da norma normans. O grande princípio chamado sola Escritura, ele floresceu, ele eclodiu quando a igreja de Roma ensinava outras fontes de autoridade, como a autoridade dos bispos e a autoridade da tradição.
não tradição, não bispos, sola Escritura. Este é o grande princípio da reforma, ainda que não tenha começado a expressão sola Escritura na reforma, mas ela foi enfatizada. E a reforma protestante eclodiu e floresceu, porque a tradição da igreja e a autoridade do bispo de Roma estavam, no mínimo, em pé de igualdade, no mínimo, em pé de igualdade com a Escritura. Então, os protestantes usaram o nome próprio, protestaram contra o status quo. E eles falaram, sola Escritura, juntamente com soli Deo Gloria, solus Christus, sola Fides, sola Gratia. Os solas todos, mas tem base e tem fundamento no sola Escritura. Porque se você não usa somente a Escritura, os outros não fazem muito sentido. O princípio da sola Escritura afirma que os ensinamentos do cristianismo devem estar baseados unicamente na Escritura Sagrada e não há nenhuma outra fonte. Eu estou repetindo essas ideias porque alguns de vocês não estão familiarizados com isso. Entretanto, se a reforma ficasse somente com esse princípio, logo as diferenças dentro do protestantismo começariam a aparecer, e foi o que aconteceu. Luteranos e calvinistas, zwinglinianos, posteriormente outras tradições surgiram, todas elas defendendo sola Escritura, e todo mundo baseava os seus ensinos na sola Escritura. Nesse sentido, o princípio da sola Escritura fez com que a Bíblia, não o princípio, o mau uso, fez com que a Bíblia se tornasse a mãe das heresias. Porque todo mundo que queria provar seu ponto, citava o quê? A Escritura. Todo mundo cita a Escritura. Aí pega aqui um pedacinho ali, outro pega um pedacinho acolá, outro pega um pedacinho mais adiante, e cada um vai fazendo as coisas que combinam com as suas pressuposições, e a Bíblia passa a ser texto de prova para muitas destas teorias. Então, se você quer uma norma normata confiável, baseie-se somente na Escritura. Todavia, o princípio da sola Escritura não é suficiente. Nós temos aqui várias tradições juntas, nós estamos juntos nas coisas que cremos juntos, mas nós temos um bocado de diferença. A minha ideia é que nós nos concentremos nas coisas em que cremos em comum e deixemos de lado para uma outra ocasião você trocar ideias sobre os pontos em que vocês diferem. Mas todos nós vamos atrás da Escritura e tentamos mostrar o nosso ponto citando a Escritura. Segunda resposta. Quando é que eu uso corretamente, ou quando é que eu tenho uma boa norma normata? Segunda resposta, uma boa norma normata aparece quando ela reflete a tota Escritura, ou seja, a totalidade das Escrituras. O princípio de tota Escritura afirma que os ensinamentos do cristianismo devem estar baseados não somente, não unicamente no princípio sola Escritura, mas especialmente, fundamentalmente, em toda a Escritura. Enquanto o princípio da sola Escritura fecha a questão das outras fontes de autoridade, o princípio da tota Escritura leva os estudiosos a trabalharem com a totalidade do conselho de Deus. Paulo fala em Atos 20, que eu estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de anunciar todo o conselho de Deus. É importante que você entenda a Escritura como um todo, para você entender a totalidade do conselho de Deus.
Portanto, eu quero instar você, ministro da palavra, professor escola dominical, que mexe com a palavra, que tem algum dom ligado com a palavra, que você tenha gosto e você use as ferramentas que você já tem e estão disponíveis para que você conheça o máximo que você puder do ensino geral das Escrituras. E é extremamente importante que crentes comuns, como vários de vocês aqui nesta tarde, aprendam e exercitem, ou se exercitem, no uso deste princípio. Não se aventurem a criar um cânon dentro do cânon. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Ou seja, não procurem entender um texto específico da Escritura sem entender a totalidade dela. Não se restringam a porções da Escritura, mas a totalidade dela. Mas eu não dou conta. Se você não dá conta de ensinar textos isolados com o suporte do ensino geral da Escritura, tenha cuidado, para que você não use indevidamente um texto puxado fora do seu contexto, tanto mais próximo quanto o contexto remoto. Conheçam o todo para poderem entender o particular. Conheçam o ensino geral das Escrituras para poderem compreender versos isolados ou específicos ou particulares. Para usar uma linguagem filosófica, conheçam bem os universais para poderem entender o particular. O princípio da toda Escritura tornou-se a grande chave hermenêutica da teologia reformada, porque através dela a igreja adquiriu, ou a fé adquiriu consistência, porque o ensino se torna não somente mais estável, como também mais difícil de ser combatido por causa da coerência que a toda Escritura dá àquilo que nós ensinamos. Deixa-me estabelecer algumas diferenças entre os princípios da sola Escritura e o princípio da tota Escritura. O princípio da sola Escritura é eminentemente um princípio da Reforma Protestante, ainda que esse nome tenha aparecido antes na história da igreja. O princípio da tota Escritura é eminentemente um princípio vital para e da fé reformada. O princípio da sola Escritura, que surgiu fortemente na Reforma Protestante, tem um efeito limitante, que evita que as pessoas tenham outra fonte de consulta, outra fonte de autoridade, ou que acrescentem, ou que retirem coisas que estão na Escritura. O princípio da toda Escritura, entretanto, é muito mais abrangente, porque leva os crentes a não subtraírem nada da Escritura, fazendo os textos conformados com o ensino total da Escritura. Esse princípio da toda Escritura impede uma ênfase exagerada numa parte da Escritura, em detrimento de outras partes da Escritura. Os princípios da sola Escritura e o da toda Escritura devem andar juntos. Como é que é um ditado popular, eu esqueci, tudo com Jesus e nada, vocês estão versados nisso, e nada sem Maria, né? Mudando a coisa, eu diria assim, nada sem a Bíblia, e tudo com ela. Os princípios da sola Escritura devem ser seguidos firme e urgentemente do princípio da toda Escritura. Eu dar um exemplo para vocês da aplicação do princípio da toda Escritura.
O princípio da toda Escritura é a causa mais importante daquilo que nós chamamos de perspicuidade da Escritura. Ou seja, a Escritura se torna cada vez mais clara à medida que você conhece o todo da Escritura. Eu disse de manhã que eu tenho reservas contra o termo perspicuidade da Escritura, porque alguns inocentemente têm dito: a Escritura é coisa simples, qualquer pé rapado, qualquer Zé Mané consegue entender. Não é assim. Não é assim. Você tem que cavar isto aqui. Você tem que trabalhar em cima disto aqui. E além disso, e sobretudo, você tem que ter a graça bendita de Deus para que as coisas que estão aqui se tornem como a luz da aurora, brilhando, até que seja dia perfeito. É claro que isso aqui diz a respeito da sua salvação, diz a respeito da vida cristã, mas quanto mais você conhece o todo, mais você entende o particular. Quanto mais você está familiarizado com o todo, mais fácil textos outrora difíceis se tornam compreensíveis. E depois de algum tempo trabalhando assim, você fala: puxa, eu não entendia isso, hoje eu entendo. Por quê? É a visão do todo que alumia o particular. É a compreensão da totalidade que traz luz sobre versos e textos específicos. Então, eu vou trabalhar rapidamente aqui como aplicar esse princípio de toda a Escritura. E há um princípio que está baseado na sola Escritura, quando não devidamente entendido, quando não se usa o princípio da toda a Escritura, nós caímos numa confusão danada e a Bíblia se torna em aparente contradição. Nós vamos usar a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia aí em Tiago 2. Duas coisas você tem que fazer para que você possa exercitar-se no princípio da toda Escritura. Primeiro, comece especialmente com um princípio hermenêutico chamado analogia fidei. O que quer dizer isso mesmo? Analogia da fé. Ou um outro nome semelhante, analogia scripturae, tudo latim. Analogia ou comparação de Escritura com Escritura. Então comece a aprender a trabalhar. O que a Escritura pensa de si mesma? O que um texto pensa de outro texto paralelo ou similar? Compare Escritura com Escritura e você terá uma visão muito melhor da verdade de Deus. E quando você aplica este princípio da analogia fidei, da analogia da fé, você entende que nada deve ser ensinado que seja contrário ao ensino geral das Escrituras. Quando você for estudar um texto que você tem dificuldade de entender, procura ver nesse assunto o que o ensino geral da Escritura diz. Aí então a Escritura vai lançar luz. Tem vários exemplos, eu vou dar apenas uns poucos aqui. Tiago 2, 14 a 26. Eu tenho até que horas? Até 5:10. Eu vou ler aqui, Tiago. Se eu tiver que parar no meio, eu paro. Vamos lá ler Tiago 2. De 14 a 26, para vocês não dormirem, vamos ler juntos? 2, de 14 a 26, preste atenção na leitura, 2, 14 a 26, vamos lá. Meus irmãos,
sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, que é o proveito disso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado da justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morte. O Lutero, que não era muito versado a essa altura nas Escrituras, ele teve problemas com Tiaguinho. Teve problemas, e ele até por um tempo achou que esse livro não era autoritativo ou normativo, porque ele vinha da tradição das obras, e ele ficou doidinho quando viu esse texto. Ele ficou numa situação terrível, porque eu tenho fé. Eu acabei de sair da ideia, e ele fixou lá as teses, eu acabei de sair da ideia de que as obras não levam a nada. Agora o Tiago vem falar que pelas obras que você é salvo. Parece complicado, eu só vou repetir o verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não pela fé somente. Veja, há uma suposta inconsistência entre Tiago e Paulo. Olha o que Paulo fala em Romanos 3, 28. Pode deixar aberto em Tiago, a gente vai voltar rapidinho a ele. Em Romanos 3, 28, Paulo fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E virou um peteco agora, né? Como é que a gente vai, com quem tu vai ficar? Os paulinos ficariam com Paulo, os tiaguinos com o Tiago. Então, como é que nós vamos resolver isto? Usando o princípio da sola Escritura, deu o que deu. Então, nós temos que aprender a usar não somente o princípio da sola Escritura, vamos ver o que a Escritura toda diz. Como eu não tenho tempo para fazer isto, eu vou dar apenas um exemplo de como aplicar analogia fidei, que é um princípio hermenêutico que você não pode deixar de usar e que o ajuda. Não se esqueça de que a Escritura vinda de Deus não pode mentir nem se contradizer. Entretanto, se você usar o princípio da analogia fidei, analogia da fé, de modo indevido, e você for defensor do pensamento de Tiago, você vai ler Paulo em 3,28 de Romanos, à luz de Tiago. Se você for do outro lado, você vai ler Tiago à luz de Paulo. E a luta continua. Aprenda a ler os dois textos, olhando os contextos bem próximos e um pouco mais remotos, dentro de Tiago e dentro de Paulo. Se você não fizer isso, vai pensar que Tiago está dizendo: você só poderá chegar ao céu se você apresentar-se com obras. Certamente esse não é o pensamento de Tiago. Ele está dizendo que a sua fé tem que ser evidenciada em obras, tem que ser acompanhada de obras. Do contrário, a sua fé é morta. 1
No capítulo 2 ainda de Tiago. Agora dos versos 14 a 18 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O que Tiago está dizendo aqui é sobre como é que você deve mostrar-se crente. Isto é, como é que a sua fé deve ser evidenciada. Se você tem fé e você deixa seu irmão padecer, você está negando aquilo que você crê. E só faz sentido então quando a sua fé vem acompanhada de amor pelo seu próximo. Sem o amor, a sua fé fica esvaziada de significado. Ora, Paulo faz a mesma coisa do que Tiago. Na sua carta aos Gálatas, e ela está sendo muito citada aqui pelo Dr. Carson, e Paulo ensina a mesma coisa que Tiago ensinou. Ele ensina aos crentes da Galácia sobre rituais externos, sobre apresentar obras, sobre circuncisão, por exemplo. Essas coisas não são prova de que você está no caminho correto, no caminho de santidade, andando em amor para com os seus irmãos. Mas Paulo vai dizer aqui em Gálatas que a fé tem que vir acompanhada por obras. Veja agora aí, abra aí em Gálatas 5, 5 e 6. Eu estou comparando Escritura com Escritura. Gálatas 5, 5 e 6. Diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, olha só, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Fé acompanhada de obras é o mesmo ensino de Tiago. Portanto, se você usa o princípio da comparação de Escritura com Escritura, ou seja, analogia da fé, comparação dos textos da Bíblia, então você vai entender que o amor é que valida as coisas que fazemos em fé. Se a sua fé não vem acompanhada de obras, a sua fé é morta. A verdade, portanto, ensinada por esses dois homens é a mesma. É a Escritura comparada com a Escritura que faz nos entender que não há contradição entre Tiago e Paulo. Todavia, se a questão é mais complicada do que esta, então você tem que dar outros passos para conhecer mais o que a Bíblia diz sobre esse assunto, a fim de que você possa entender corretamente o que Paulo diz e o que Tiago diz. Então você poderá basear-se na Escritura somente, tá? Sempre na Escritura, sem fugir do princípio da reforma protestante, mas usando o outro princípio de que estamos falando aqui. Você tem ajuda para entender o que está num determinado texto isolado, sem que vejamos o seu contexto. Então, o primeiro passo: use a Escritura para entender a Escritura. Se você não consegue achar um texto, vai no ensino geral. A Bíblia tem respostas. A Bíblia, você ensina que ela é palavra de Deus, você ensina que ela é normativa, que ela é autoritativa, pois então, creia que ela vai trazer a você uma realidade, isto é, você vai estar de acordo com a verdade de Deus, entendendo a verdade de Deus, se você entender o particular à luz do todo, ou sola Escritura à luz de toda a Escritura. Segunda maneira de você exercitar-se nesse princípio de toda a Escritura:
Não trabalhe, como alguns já têm sugerido, naquele princípio de ter uma Bíblia com os ditos de Jesus Cristo em vermelho ou em azul. Vocês já viram essas Bíblias? Porque, no fundo, você está dizendo que os ditos de Jesus são mais importantes do que os de Paulo, do que o de fulano, de Beltrano e Ciclano. Isso não é verdade, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. A autoridade de Deus se reflete no ensino de toda a Escritura e não tem ninguém mais alto que o outro. Jesus, é verdade, é o inspirador, ele é sem igual como Deus que é, como homem que é, como Redentor que é. Mas a palavra de Jesus tem o valor da palavra de Paulo. Não coloque diferentes textos com importâncias diferentes. Você vai botar evangelho dentro de evangelho. Você vai criar uma Bíblia dentro da Bíblia. Já saiu em português isso em anos passados. Faz tempo até que eu não vejo mais essa Bíblia com os ditos de Jesus em vermelho ou em azul. Quando você divide as passagens que tratam com matérias de fé como mais importantes do que outras matérias, como história, você erra. A Escritura, na sua totalidade, é acurada, ela é exata. Não somente quando ela fala de fé, mas quando ela fala de história. Eu me lembro que quando eu era estudante de teologia, os comentaristas de base liberal zombavam de nós, porque a Bíblia falava de uma civilização chamada os hititas. E nunca ninguém provou nada até aquela altura a respeito desse povo de que o Antigo Testamento fala tanto. Aí o pessoal começou a cavar, não na Escritura, a cavar escavações. E descobriu vários elementos fantásticos de um povo chamado os hititas. Deus esfregou na cara das pessoas que ele fala a verdade. Em matéria de história, a Escritura também é acurada. Porque se eu duvidar da historicidade dos eventos, eu estou duvidando da autoridade dela e dele. A Escritura, na sua totalidade, é confiável. Quando você começa a pensar dessa maneira, de que há alguns escritos mais importantes e mais inspirados, mais normativos que outros, você abandona o princípio da toda Escritura e acaba se tornando juiz da palavra de Deus. Quando você começa a pensar desta maneira, você acaba colocando tesouras na Escritura e você corta aquilo que não combina com as suas pressuposições teológicas. Você já reparou que muitas vezes você pulou por cima de alguns textos, passou por alto, porque aquilo vai mexer com você e você não está afim de ver aquelas coisas que o texto fala. Então você pula, porque não combina com aquilo que você crê sobre quem Deus é. Então não faça isto, não bote tesouras na Escritura. Quando você começa a pensar que há textos mais importantes que outros, mais inspirados que outros, você confia nas suas próprias intuições ou sentimentos. Quem é que vai dizer o que é mais importante? É você que é o juiz do que é mais inspirado ou do que é menos inspirado, do que é mais normativo ou menos normativo? Ao invés de confiar na totalidade das Escrituras, você faz seleção de material que combina com seus pressupostos. Cuidado com isto. Nesse caso, a Bíblia só serve para apoiá-lo em suas crenças, não para instruí-lo na totalidade da verdade de Deus. Portanto, não trabalhe com a ideia de textos mais normativos ou inspirados que outros. A Escritura é normativa na sua totalidade, não apenas em algumas partes dela. Aprenda a ensinar e a pregar, quanto possível, sobre a totalidade das Escrituras, não apenas em textos isolados. Pegue um texto isolado e dê voltas, exponha esse texto à luz da totalidade das Escrituras, então você vai entender melhor aquele texto. Você entende o particular, quando você entende mais e mais o todo. Em seus poucos anos de ministério pastoral, João Calvino cultivou o hábito de pregar nos seus sermões dominicais sobre muitas passagens
de forma expositiva. Eu peguei uns dados aqui. Cerca de 5 anos ele pregou em Atos. Ele pregou 46 sermões em Tessalonicenses, nas 2 cartas. Ele pregou 186 sermões em 1º e 2º Coríntios. Ele pregou 86 sermões nas epístolas pastorais, 43 em Gálatas, 48 em Efésios, e assim por diante. E ele viveu poucos anos, ele morreu com 50 e pouquinhos anos. Na Páscoa de 1538, Calvino, que havia sido convidado para trabalhar em Genebra, foi banido do púlpito de Genebra, da Catedral de Saint-Pierre. Ele, 3 anos mais tarde, foi convidado a voltar para o púlpito da igreja. Aqueles mesmos que o haviam escorraçado, o convidaram, reconhecendo nele o pregador que eles desprezaram 3 anos antes. E Calvino voltou lá em 1541. Quando ele subiu ao púlpito no seu retorno, ele literalmente começou a pregar no sermão, no texto que ele havia parado 3 anos antes. Sistemático danado. Ele achava importante pregar sobre cada frase das Escrituras, porque o seu intento era pregar toda a Escritura. Você imagina se tivesse um laptop para Calvino? Se ele tivesse o tempo que alguns de nós temos, se ele tivesse os recursos todos que nós temos hoje. Hoje nós temos muita gente, desculpe a expressão, muita gente em quem montar. Calvino tinha alguns poucos, gente boa de exegese, de teologia boa. Nós temos muito mais cavalo hoje. E, no entanto, o que é que nós ministros fazemos? Ele dormia 2, 3 horas por noite. Ele tinha uma carrada de enfermidades. Era um homem que sabia o que padecer significava, mas era um estudioso tenaz das Escrituras. E ele escreveu comentários sobre quase toda a Escritura. Ele não escreveu sobre Apocalipse. Não deu tempo. Ele morreu cedo, mas ele deixou-nos um legado. Se você pegar os comentários dele, você vai ver cada expressão do texto estudado, do livro estudado, explicada. Ele é perfeito? Longe disto. Nenhum de nós esgota estas coisas, mas ele era um tenaz pregador da palavra de Deus, da toda Escritura. Quando é que você trabalha corretamente com a norma normata? É outra pergunta que eu faço que eu vou tentar responder. Quando você trabalha corretamente com a norma normata? Primeira resposta. Quando você entende que a norma normata, lembra? Norma normata é isso, ok? Não. É aquilo que você crê, ou dos credos, ou das confissões. Se você não tem credos em confissões, é o que você entende, o que você estuda, o que você prega, o que você ensina. A sua teologia, a sua norma normata, deve procurar entender a palavra de Deus o mais acuradamente possível, e deve também reproduzi-la fielmente do que foi feito, ou mais fielmente do que foi feito no passado, porque nós temos muita gente com quem contar, muita gente em quem cavalgar, muita gente de quem podemos nos servir. Nós temos mais obrigações do que Calvino, mais obrigações do que todos os que nos antecederam, porque o que nós temos hoje está aberto a todo mundo. E eu quero novamente instar vocês pregadores, usem boas ferramentas, peguem bons cavalos e cavalguem sobre eles, sejam leais, citem a fonte, mas estudem, metam a cara na Escritura. Nós devemos orar e trabalhar. Orare et labutare. Nós temos que pedir a Deus graça para entendimento, e não ficar quietinho.
não ficar quietinho, você tem que meter a cara no livro, você tem que fuçar a Escritura, você tem que analisar a Escritura, você tem que aprender a conhecer a Escritura. Orar só não basta. Por favor, não saiam dizendo que não precisa orar. Orare et labutare. Orar e trabalhar. Finca a sua mente na Escritura. A teologia sistemática mais consistente e bíblica a ser apresentada à igreja é aquela que se preocupa com o todo. Entendam isto, pelo amor do Senhor. Por causa do seu povo, por causa do seu reino, porque tem muita igreja por aí morrendo de fome, porque não tem alimento sólido, não tem palavra que inspire, palavra que edifique, palavra que sedimentadamente seja colocada toda semana sobre nós, fazendo com que cresça o nosso conhecimento da verdade de Deus. Se verdadeiramente cremos que nossos credos universais, ou seja, o credo de Calcedônia, credo de Niceia, etc., e as confissões reformadas concordam plenamente com a palavra de Deus, ainda que saibamos que esses documentos não são finais, não são definitivos, são incompletos, porque são obras humanas, falíveis, sujeitas a uma reafirmação, elas carecem de uma melhora, e mesmo de uma reforma. Há credos e há confissões que precisam ser melhoradas. Eu não estou dizendo que você deve reunir os seus presbíteros, vão mudar a confissão de fé do Westminster, não é assim. Mas você pode melhorar as coisas que estão lá escritas. Assim, a confissão de fé de Augsburgo também devia ser assim, os luteranos. E os batistas que adotam, alguns deles, a confissão de fé de Londres. Nós precisamos aprender a entender que são norma normata formal, mas elas não são um padrão definitivo. Mas não é você individualmente que vai dar o padrão definitivo. O padrão definitivo está aqui. Você vai procurar entender ainda melhor do que os do passado. Entenderam aquilo que foi entregue a nós, uma vez por todas, que é a revelação divina. Quando nós vemos o sistema de teologia reformada como um sistema estável, pode ter certeza que ninguém destrói esse sistema facilmente. Ele é um sistema estável. Dificilmente podemos ver uma rejeição total deles em nome de melhora. Não, você pode melhorar um pouquinho aqui, uma coisinha ali, uma coisa acolá, mas é sólido o pensamento reformado. A teologia reformada é estável, absolutamente estável, ainda que não seja definitiva e ainda que não seja perfeita. Deve sempre haver uma reafirmação em termos inteligíveis para os nossos dias e uma formulação cuidadosa para excluir todas as possíveis formas de incredulidade em nosso meio. Se a confissão de fé da sua igreja tem coisa a ser mudada, lute dentro dos padrões que a sua própria igreja estabelece para que você possa mudar. Eu luto com isto, eu não sou professor de teologia e às vezes os meus alunos ficam assim assustados porque eu estou contrariando o ensino da confissão de fé de Westminster. Porque hoje eu tenho condições, por causa da história, por causa de que muitos trabalharam em cima de outros, e eu posso trabalhar em cima dos outros, que trabalharam sobre outros, e tornar algumas afirmações confessionais mais bem ou melhor elaboradas. Faça isto. Não fique proclamando abertamente que você não aceita tal e tal ponto, isso não vai fazer bem. Mas pregue isto, ensine e mostre na toda a Escritura que é assim que tem que ser. Eu tenho vários exemplos, que um dia eu vou soltar algumas coisas e depois eu morro, ninguém mais tem nada a falar. Quando você trabalha corretamente com a norma normata, vemos que ela é um sistema estável. Segunda coisa, quando você entende que a norma normata não é um sistema fechado de teologia, é uma continuação do meu raciocínio, não é um sistema fechado de teologia.
O catolicismo romano, daquele padreco que falou de manhã, o catolicismo dele envolve um sistema fechado de doutrina. Não tem como discutir doutrina dentro do catolicismo. As doutrinas são irrevogáveis, as doutrinas são irreformáveis. Isto foi afirmado numa encíclica papal em 1964, chamada Ecclesia Suam. Mas o sistema reformado de teologia não é assim. Ele não reivindica ser algo fechado, completo, irreformável ou irrevogável. Não, de forma nenhuma, não é assim na nossa fé. Então eu pergunto, por que a teologia reformada não é um sistema fechado? Algumas poucas respostas. Primeiro, a norma normata, ou seja, confissões e a sua teologia, não pode envolver um sistema fechado, porque ela reconhece que está presa à revelação. E reconhece que Deus não tem dado uma revelação exaustiva de si mesmo. A teologia reformada deve ser franca em reconhecer que ela não tem exaurido a revelação que Deus tem dado graciosamente aos homens. E nós ficamos por entender muita coisa que já está revelado. Pedro reclamou, lembra? Pedro reclamou, Paulo escreve uns troços tão difíceis de entender, que não dá. E o pessoal que não é muito lá crente, usa aquilo para zombar da fé. Algumas dessas coisas que Pedro reclamou ainda são a minha reclamação. Eu não entendo todas as coisas que Deus disse na sua palavra, mesmo que eu estude, mas isso não deve desanimar-me em procurar. Uma hora Deus pode dar uma luz para nós outros, apenas uma citaçãozinha aqui, ou uma palavra aqui, pode clarear coisas que antes você não via. Você, creio, já pegou certos textos que depois do entendimento ter chegado, você fala assim, meu Deus, eu li isso aqui tantas vezes, nunca havia entendido, agora eu vejo claramente. Deus pode trazer luz, é só Ele resolver fazer. Ele é o chefe, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, segunda razão, porque a nossa fé não é um sistema fechado. A norma normata não pode ser um sistema fechado por razões adicionais. A verdade da revelação de Deus sobrepassa a compreensão dos homens. Deus em si mesmo é incompreensível. E algumas coisas da Escritura são incompreensíveis. E a dogmática reformada, ou a sistemática reformada, reproduz a verdade da Escritura o melhor que ela pode. Mas a revelação divina vai além dos limites do entendimento finito nosso. Por que a nossa teologia reformada não é um sistema fechado? Terceira razão. A norma normata traz consigo a dificuldade dos efeitos noéticos do pecado. Efeitos noéticos do pecado não tem nada a ver com Noé. Tá? Tem a ver com os efeitos do pecado sobre a mente. E nós sabemos que enquanto resultados da queda estão sobre nós, ainda nós não teremos capacidade de usar toda a inteligência que Deus nos deu por causa desses efeitos que bloqueiam a compreensão nossa em várias coisas. Atenção no que eu vou dizer agora. O homem está sujeito ao pecado e também ao erro na interpretação. E esta frase, mesmo quando alguém é regenerado pelo Espírito. A regeneração do Espírito, que é a implantação na vida, não é um negócio automático que faz com que tudo clareie na sua vida, de forma alguma. Você precisa continuar a estudar, continuar a estudar, continuar a estudar. Deus nunca vai lhe dar descanso se você quer realmente conhecer a toda a Escritura. Você vai até o final da vida trabalhando. E quando você chegar lá no final, você vai morrer. E eu espero que vocês morram
não já, mas eu espero que vocês morram trabalhando. Vocês, ministros da palavra, estudem até o final, para que nós possamos deixar algumas luzinhas para aqueles que vêm depois de nós. Já faltam só 9 minutos, eu vou dar um exemplo de que a nossa fé não é algo definitivo, mas é algo que se reforma, que se transforma. Um exemplo, a doutrina da regeneração. Pensa bem, quando você fala em Calvino, você fala em fulano e Beltrano, você até faz um sinalzinho da cruz assim. Eles são homens falíveis como nós. Eles estão sujeitos a erros como nós. Eu quero que vocês entendam o seguinte: Calvino, presta atenção, eu vou citá-lo literalmente. Calvino tinha uma ideia de regeneração muito diferente daquela que nós temos hoje. Na história da teologia cristã, essa doutrina vem se desenvolvendo, belamente se desenvolvendo. Calvino usou o termo palingenesia, e ele era bom no grego danado, mas ele não foi feliz. Ele usou este termo com um sentido muito mais amplo, não sei se amplo, diferente. Aspas. Eu interpreto, o tio Calvino falando, eu interpreto arrependimento como sendo igual regeneração, cujo fim, isto é, o arrependimento, é restaurar em nós a imagem de Deus que havia sido desfigurada e tudo que foi obliterado pela transgressão de Adão. Veja quem disse isto. Lembra, ele tinha pouco cavalo onde montar nestas coisas. Ele foi primeiro em muitas coisas que ele escreveu. E quem se mete a fazer as coisas que ele fez está sujeito a erro como eu, como você. A confissão belga, que é uma das confissões reformadas, escrita em 1561, ela também identifica a regeneração com a vida cristã toda. Aspas, na confissão belga. Cremos que esta verdadeira fé, produzida no homem pelo ouvir da palavra de Deus, até aí tudo bem, e pela obra do Espírito Santo, até aí tudo bem, regenera-o e faz um novo homem. Para o incauto está certo, mas hoje o entendimento nosso de regeneração é muito melhor, porque não é um sistema fechado, nós vamos desenvolvendo até chegar a um limite que Deus estabelece enquanto vivemos esta vida. Regeneração é muito comum na igreja ser vista como alguém que vem se transformando cada dia, cada dia, cada dia. Eles falam que é uma pessoa regenerada. Quer dizer, ela equaliza santificação com regeneração. São duas coisas distintas. São duas coisas verdadeiras, mas distintas. Então, regeneração, na verdade, e a palavra grega ajuda. Me espanta que Calvino não tenha prestado atenção muito nisso. Palingenesia, isso é, geração de novo. Não é nascer de novo, geração de novo. E deixa eu acrescentar algumas coisas, o tempo está acabando. Regeneração não é a mesma coisa que novo nascimento, como alguns dos senhores pensam. A Bíblia usa figuras, para explicar coisas espirituais, ela usa coisas da natureza. Por exemplo, vocês que são mães, um dia tiveram os seus filhos gerados dentro de vocês. E 9 meses depois eles são nascidos. Então, geração e nascimento são duas coisas distintas, separados por um período de tempo chamado 9 meses. Mutatis mutandi espiritualmente é a mesma coisa, ainda que temporalmente não haja necessidade de distância entre as duas coisas.
Mas regeneração é a implantação da vida. E a vida fica escondida em nós, até que pelo seu Espírito e por sua palavra, Deus nos faz nascidos de novo. E então, aquela vida que havia sido implantada na regeneração, agora ela é manifestada quando no novo nascimento. E então nós respondemos em fé. Então nós respondemos em arrependimento. São coisas distintas. O que Calvino disse que era, a princípio, regeneração igual o que mesmo? Arrependimento. Nós estamos hoje mais desenvolvidos. Por quê? Porque não é um sistema fechado. Se fosse um sistema fechado, até hoje nós queríamos que regeneração é igual a arrependimento. Aí eu diria para vocês, quem é que se arrepende? Somos nós. Então eu poderia falar para vocês, regenerai-vos. Percebe a diferença? Nascei de novo. Filha, conjuga para mim o verbo nascer no presente e no indicativo, rapidinho. Eu não tenho isso. Não existe eu nasço. É sempre na voz passiva, eu sou nascido. Eu sou gerado, ou fui gerado e fui nascido. Mas o arrependimento é meu, ainda que Deus provoque ele em mim. A fé é minha, ainda que Deus a provoque em mim. Nessas coisas eu tomo parte, porque eu estou respondendo a uma ação prévia de Deus em mim. Então eu posso dizer, arrependei-vos, crede, mas não posso dizer, regenerai-vos, nascei, porque sempre nós somos gerados de novo e nascidos de novo por vontade de outro, pela vontade de Deus. E assim vai. Há outras doutrinas que eu podia mostrar a vocês que elas seguem um desenvolvimento, não é um sistema fechado de teologia. É um sistema aberto que vai crescendo em consistência, vai crescendo em coerência. E quanto mais cresce em coerência, quanto mais consistente a nossa fé reformada se torna, mais difícil de as pessoas destruírem a nossa fé. Não é uma verdade fácil, não é uma teologia, não é uma norma normata facilmente destruída. Vocês têm uma fé, vocês que estão chegando à fé reformada há pouco tempo, eu queria que vocês conhecessem, mergulhassem, metessem a cara na literatura reformada, na boa literatura reformada. Tem algumas coisas que são reformadas que não são reformadas, mas tem coisas muito boas. Metam a cara nisto, para que vocês possam ajudar as gerações vindouras a ter uma fé ainda melhor, ainda mais bem ou melhor elaborada, a fim de que eles tenham menos problemas que nós temos hoje, assim como temos menos problemas do que Calvino teve, assim como Calvino tinha menos problemas com Agostinho teve, e assim por diante. Havia muitas coisas que eu podia lhes dizer nesta tarde, mas o tempo não permite. Eu só quero que vocês entendam a importância dos dois princípios. Eu deixei metade das minhas palestras para trás. Duas coisas. Mantenha a sua norma normata sempre submissa somente à Escritura. Mantenha a sua norma normata refletindo os ensinos da tota Escritura. Se você é um bom exegeta, aprenda a se servir dos pressupostos de uma boa sistemática. Se você é um bom sistemático, ou se você é um sistemático, aprenda a depender da exegese, da teologia bíblica, da teologia histórica. Se você gosta da teologia prática ou teologia aplicada, não dispense a exegese, não dispense a teologia bíblica, não dispense a sistemática. São disciplinas que são amigas
são muito próximas e nós precisamos uma da outra. Se você quer ser um conselheiro, se servindo das muitas lições que a Escritura dá, então conheça-a mais e melhor. Seja um bom pregador, usando não somente só a Escritura, mas toda a Escritura. Seja um bom mestre, fazendo a mesma coisa. Porque a igreja cristã, ou a igreja evangélica no Brasil, para não falar de outros lugares, ela tem sido muito infeliz, muito raquítica. Ela é como um rio na cheia, espraiado, que vai muito além das bordas. Mas desta fundurinha, rasa. E mesmo o fato de ser raso, é raso e ruim. Não seja ou não esteja entre aqueles que são medíocres na palavra. Um irmão que me procurou agora há pouco lá na livraria, disse que estava muito triste na igreja dele. Apareceu uma pastora que foi convidada pelo pastor da igreja, que estava pregando sobre a viúva de Naim, e dizendo que Naim tinha ficado sem esposo, que Naim era uma senhora que precisava de consolo. Isso aqui é um exagero, mas é verdade. Depois você pode perguntar ao cara que está aí. Ele está aí? Está ali. É triste isto, mas nós temos que levar a sério a Escritura. Tomara Deus seja gracioso com vocês e lhes abençoe. E a sua bondosa graça esteja sobre vocês na vida de casados de vocês, na vida com os filhos de vocês. Sejam exemplares nisto, mas que vocês sejam homens estudiosos, sérios da Escritura. Seja Deus compassivo e tenha compaixão da sua igreja em nossa geração. Assim Ele nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, tem compaixão da igreja evangélica brasileira. E ajuda-nos, ó Deus, a fazer uma coisa que nós já estamos vendo que Tu estás fazendo. Ajuda-nos a cuidar devidamente daqueles de outras tradições que estão vindo para a tradição reformada, ensinando-lhes a boa palavra da vida, ensinando-lhes uma fé sólida, uma fé bem firmada na Tua verdade. Ó Deus, rogamos-te que Tu te sirvas dos irmãos que estão presentes neste congresso e os use com poder e com sabedoria, e dá-lhes conhecimento da Tua verdade, da totalidade da Tua verdade, e somente a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.